Segundo o IBGE, marque o item que está incorreto sobre o município de Águas Lindas. A. Em 2021, o salário médio mensal era de 5,8 salários mínimos. B. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6,98%. C. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 146 de 246 e 241 de 246, respectivamente. D. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3.288 de 5.500 e 74.777 de 5.570, respectivamente. Resposta. A. Em 2021, o salário médio mensal era de 5,8 salários mínimos. Em 2021, o salário médio mensal era de 1,8 salários mínimos. 2. Segundo o IBGE, marque o item que está incorreto sobre o município de Águas Lindas. A. Em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade era de 96,6%. Na comparação com outros municípios do estado, ficava na posição 197 de 246. B. Na comparação com municípios de todo o país, ficava na posição 4.099 de 5.570. C. Em relação ao IDEB, no ano de 2021, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública era 9,2 e para os anos finais, de 8,6. D. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 194 e 210 de 246. Resposta. C. Em relação ao IDEB, no ano de 2021, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública era 9,2 e para os anos finais, de 8,6. Em relação ao IDEB, no ano de 2021, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública era 5,2 e para os anos finais, de 4,6. 3. Segundo o IBGE, marque o item que está incorreto sobre o município de Águas Lindas. A. A taxa de nascimento infantil média na cidade é de 10,88 para 1.000 nascidos vivos. B. As internações devido a diarreia são de 6,2 para cada 1.000 habitantes. C. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 118 de 246 e 123 de 246, respectivamente. D. Quando comparado às cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.821 de 5.500 e 72.189 de 5.570, respectivamente. Resposta. A. A taxa de nascimento infantil média na cidade é de 10,88 para 1.000 nascidos vivos. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,88 para 1.000 nascidos vivos. 4. Segundo o IBGE, marque o item que está incorreto sobre o município de Águas Lindas. A. Apresenta 99% de domicílios com esgotamento sanitário adequado. 83,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 80,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. B. Apresenta 79% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 13,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 23,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. C. Apresenta 9% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 23,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 10,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. D. Apresenta 19% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 53,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Resposta. D. Apresenta 19% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 53,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio. 5. Segundo o IBGE, marque o item que está incorreto sobre o município de Águas Lindas. A. Em 2022, a área do município era de 191,817 km². B. Em 2022, a área do município era de 291,817 km². C. Em 2022, a área do município era de 391,817 km². D. Em 2022, a área do município era de 491,817 km². Resposta. A. Em 2022, a área do município era de 191,817 km². 6. Qual das seguintes hidrelétricas está correlacionada com o incidente investigado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMAD, envolvendo a morte de 400 toneladas de peixes em Minaçu? A. Serra da Mesa. B. Itaipu. C. Tucuruí. D. Belo Monte. Resposta. A. Serra da Mesa. A investigação vai observar correlação de duas hidrelétricas, Serra da Mesa e Canabrava. 7. Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre Goiás? A. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, é realizado em Porangatu, enquanto o Festival Canto da Primavera ocorre na cidade de Goiás. B. Cora Coralina ficou famosa não apenas por sua obra literária, mas também por suas habilidades culinárias, especialmente na produção de doces típicos da cidade de Goiás. C. As festas religiosas em Goiás são marcadas por uma forte influência cristã, com celebrações como as festas do Divino Espírito Santo em Goiânia e a procissão do Fogaréu na cidade de Goiás. D. As folias de reis, comuns no interior de Goiás, são celebradas principalmente no final do ano e têm o objetivo de agradecer graças recebidas, como boas colheitas e recuperação de enfermidades. Resposta. B. Cora Coralina ficou famosa não apenas por sua obra literária, mas também por suas habilidades culinárias, especialmente na produção de doces típicos da cidade de Goiás. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, é realizado na cidade de Goiás, não em Porangatu. As festas do Divino Espírito Santo e a procissão do Fogaréu ocorrem em Pirenópolis e na cidade de Goiás. E as folias de reis são celebradas no começo do ano, não no final. Além disso, embora uma das finalidades das folias de reis seja agradecer graças recebidas, elas têm um significado mais amplo que inclui adoração ao menino Jesus e socialização entre comunidades. 8. Qual dos seguintes eventos está relacionado ao Césio 137 em Goiás? A. O Césio 137 foi descoberto em uma mina abandonada na cidade de Goiás. B. A cápsula contendo Césio 137 foi encontrada por moradores da capital de Goiás, em 1987. C. O acidente com o Césio 137 ocorreu em um laboratório de pesquisa em Anápolis. D. Os destroços do maior acidente radiológico do mundo estão atualmente armazenados em um depósito na cidade de Rio Verde. Resposta. B. A cápsula contendo Césio 137 foi encontrada por moradores da capital de Goiás, em 1987. Em 1987, alguns moradores da capital de Goiás encontraram uma cápsula abandonada nas ruínas do Instituto Radiológico de Goiânia. Essa cápsula continha resíduos de Césio 137, um elemento radioativo extremamente perigoso. Infelizmente, esses moradores, sem saber da natureza perigosa da cápsula, a abriram e manipularam o material, causando um dos maiores acidentes radiológicos do mundo e deixando milhares de vítimas e sequelas. 9. Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre o Cerrado em Goiás? A. O Cerrado é o maior bioma brasileiro, ultrapassando em tamanho a floresta amazônica. B. Goiás registrou um elevado nível de desmatamento desde a década de 1960, devido à abertura de estradas e expansão da fronteira agrícola, resultando na destruição de grande parte das reservas da mata nativa, mas atualmente é o mais preservado do Brasil. C. A formação geológica do Cerrado em Goiás é uniforme em toda a região do estado, apresentando predominantemente árvores de pequeno porte e gramíneas. D. O Cerrado em Goiás apresenta uma grande diversidade de paisagens e formações, incluindo campos limpos, chapadões, matas ciliares e áreas de solos acidentados. Resposta. D.
O Cerrado em Goiás apresenta uma grande diversidade de paisagens e formações, incluindo campos limpos, chapadões, matas ciliares e áreas de solos acidentados. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ficando atrás apenas da floresta amazônica. Não é verdade que atualmente o Cerrado seja o mais preservado do Brasil. A preservação do Cerrado em Goiás continua sendo um desafio, apesar de esforços de conservação. Além disso, o Cerrado não é composto apenas por árvores de pequeno porte e gramíneas, mas inclui uma variedade de vegetação característica desse bioma. 10. Qual das seguintes afirmações descreve uma característica distintiva da fauna no Cerrado? A heterogeneidade espacial no sentido horizontal é um fator crucial para a ocorrência de uma variedade de espécies no Cerrado. B. A estratificação vertical proporciona oportunidades diversas para o estabelecimento das espécies no Cerrado. C. A distribuição espacial da fauna no Cerrado é semelhante à encontrada na Amazônia, com múltiplas camadas de habitat. D. As queimadas naturais no Cerrado não afetam significativamente a diversidade da fauna. Resposta. A heterogeneidade espacial no sentido horizontal é um fator crucial para a ocorrência de uma variedade de espécies no Cerrado. 11. Qual das seguintes frases não contém uma antítese, ou seja, dois termos com significados opostos? A. O jardim floresceu, mas a casa permaneceu sombria. B. O sol brilha tanto durante o dia quanto durante a noite. C. A chuva suaviza a terra, mas o vento a endurece. D. A música embala minha alma, enquanto o silêncio a faz inquieta. Resposta. A. O jardim floresceu, mas a casa permaneceu sombria. Nesta frase, não há uma antítese evidente. Ela simplesmente descreve duas situações distintas, o florescimento do jardim e a permanência da casa sombria. Não há uma relação direta de oposição entre os termos floresceu e sombria. 12. Em uma sala de aula, a professora explicou sobre as classes de palavras, com ênfase em verbos, advérbios, preposições e conjunções. Analise a frase abaixo e escolha a opção que apresenta a classificação correta da palavra destacada. Durante a aula de geografia, o professor explicou sobre as direções cardeais, com destaque para o ponto norte. A. Substantivo. B. Preposição. C. Conjunção. D. Verbo. Resposta. B. Preposição. Ela introduz uma relação de tempo na frase, indicando quando a ação ocorreu, neste caso, durante a aula de geografia. 13. Assinale a frase em que o sujeito está posposto ao verbo. A. Durante a viagem, a chuva surpreendeu. B. O filme terminou mais cedo do que esperávamos. C. No mercado, encontramos frutas frescas. D. Antes do amanhecer, chegou o trem. Resposta. D. Antes do amanhecer, chegou o trem. O sujeito, o trem, está posposto ao verbo, chegou, ou seja, vem depois dele na ordem da frase. Essa estrutura é menos comum em português, mas é perfeitamente gramatical. Nesse caso, a frase começa com uma expressão temporal, antes do amanhecer, seguida do verbo, chegou, e, por último, o sujeito, o trem. Isso cria uma ênfase ou destaque na ação, chegou, e pode ser utilizado para criar um efeito estilístico na escrita. 14. A frase estudou durante a noite inteira, consequentemente, passou na prova apresenta orações que podem ser classificadas como A. Coordenada sindética conclusiva. B. Subordinada adjetiva restritiva. C. Subordinada adjetiva. D. Subordinada substantiva. Resposta. A. Coordenada sindética conclusiva. As orações coordenadas sindéticas conclusivas expressam uma conclusão ou consequência em relação à oração principal. Nesse caso, a conjunção consequentemente indica uma relação de consequência entre as duas orações, mostrando que o fato de ter estudado durante a noite inteira resultou no sucesso na prova. 15. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo da crase é incorreto na palavra destacada em A. A visita às universidades proporcionou aos estudantes uma experiência enriquecedora de aprendizado histórico. B. O acesso aos recursos educacionais em bibliotecas públicas contribui significativamente para a formação intelectual dos jovens. C.
A referência à obra clássica na literatura desperta o interesse por leitura e amplia o repertório cultural dos leitores. D. A ajuda à preservação de ambientes verdes nas comunidades promove o desenvolvimento sustentável e a solidariedade entre os cidadãos. Resposta. B. O acesso aos recursos educacionais em bibliotecas públicas contribui significativamente para a formação intelectual dos jovens. Com o uso da preposição para, não é necessário o uso de crase. 16. A sequência a seguir, 5, 3, 8, 11, 19, 30, 49, possui certo padrão que se repete infinitamente. Então, o próximo termo será A. 82. B. 63. C. 79. D. 54. Resposta. C. 79. Perceba que na sequência, a partir do terceiro termo, sempre será a soma dos dois anteriores. 5 mais 3 igual 8. 3 mais 8 igual 11. 8 mais 11 igual 19. 11 mais 19 igual 30. 19 mais 30 igual 49. 30 mais 49 igual 79. 17. Com base na série de dados formada por 5, 2, 4, 5, 9, é correto afirmar que A. Mediana maior que moda maior que média. B. Moda menor que média menor que mediana. C. Moda igual a mediana igual a média. D. Mediana igual a média e não a moda. Resposta. C. Moda igual mediana igual média. Média. A média é a soma de todos os valores dividida pelo número de elementos. Média igual 5 mais 2 mais 4 mais 5 mais 9, por 5 é igual a 25 por 5 é igual a 5. Mediana. A mediana é o valor que ocupa a posição central quando os dados são organizados em ordem crescente. Para a série 2, 4, 5, 5, 9, a mediana é 5. Moda. A moda é o valor que ocorre com maior frequência na série. Neste caso, o valor 5 ocorre duas vezes, enquanto os outros valores ocorrem apenas uma vez. Portanto, a moda é 5. 18. Em um torneio de xadrez, dois jogadores, Ana e Carlos, precisam decidir quem joga com as peças brancas na primeira partida. Para isso, eles decidem lançar um dado, onde o número ímpar representa Ana e o número par representa Carlos. Qual a probabilidade de Ana jogar com as peças brancas na primeira partida? A. 20%. B. 30%. C. 40%. D. 50%. Resposta. D. 50%. Para resolver esse problema, precisamos primeiro determinar o espaço amostral, ou seja, todas as possíveis combinações do lançamento do dado. O espaço amostral consiste nos números de 1 a 6, que são os resultados possíveis ao lançar um dado. Agora, precisamos determinar quantos desses resultados satisfazem a condição de que Ana jogue com as peças brancas. Se Ana ganhar, o número sorteado deve ser ímpar. Portanto, os números ímpares no dado são 1, 3 e 5. Como Ana ganha se sair um número ímpar, temos 3 resultados favoráveis para Ana. Assim, a probabilidade de Ana jogar com as peças brancas na primeira partida é dada por P. Ana jogar, igual número de resultados favoráveis para Ana dividido por número total de resultados possíveis igual a 3/6 igual a 1/2. Portanto, a probabilidade de Ana jogar com as peças brancas na primeira partida é de 1/2 ou 50%. 19. Em um pequeno ônibus turístico, há uma fileira de 6 poltronas dispostas lado a lado. Ana, Bia e Caio ocuparão 3 dessas poltronas durante o passeio. Eles devem escolher seus lugares de forma que nunca 2 ou 3 pessoas fiquem sentadas em poltronas adjacentes. Quantas formas distintas existem para eles fazerem isso? A. 18. B. 36. C. 54. D. 72. Resposta. B. 36. Para resolver esse problema, podemos usar o princípio da contagem. Vamos considerar as diferentes possibilidades de ocupação das poltronas. Se Ana sentar em uma poltrona, Bia não pode sentar nas poltronas imediatamente à sua esquerda ou à sua direita, então Bia pode escolher entre 4 poltronas. Caio pode escolher entre as 3 restantes.
Portanto, existem 4 vezes 3 é igual a 12 formas de dispor as pessoas nessa situação. Se Ana deixar uma poltrona vazia ao seu lado, Bia pode escolher entre 4 poltronas. Se Bia se sentar em uma poltrona imediatamente ao lado de Ana, Caio pode ocupar qualquer uma das outras 3 poltronas. Se Bia se sentar em uma poltrona não adjacente a Ana, Caio terá apenas 2 opções. Portanto, para cada escolha de Bia, há 3 mais 2 igual 5 formas de Caio se acomodar. Assim, existem 4 vezes 5 é igual a 20 formas de dispor as pessoas nessa situação. Se Ana e Bia deixarem uma poltrona vazia entre elas, Caio poderá escolher entre 4 poltronas. Portanto, há 4 formas de dispor as pessoas nessa situação. Somando todas as possibilidades, obtemos o número total de maneiras distintas para eles fazerem isso. 12 mais 20 mais 4 é igual a 36. 20. O sexto termo de uma sequência é 36. Já o segundo termo é igual a 4. Considerando que trata-se de uma progressão aritmética, a sua razão é igual a 8. B, 7. C, 3. D, 6. Resposta: A, 8. Na progressão aritmética, cada termo é obtido adicionando a mesma quantidade à anterior. A razão, R, é essa quantidade que adicionamos. Sabemos que o sexto termo, A6, é 36. O segundo termo, A2, 24. Para encontrar a razão, R, podemos simplesmente subtrair o segundo termo do sexto termo e dividir pela diferença das posições. R igual a 6 menos A2 dividido por 6 menos 2, substituindo os valores conhecidos. R igual a 36 menos 4 dividido por 6 menos 2. R igual a 32 dividido por 4. R igual a 8.